E aí? Ei, minha querida, tudo bem? Bem-vindo! Tudo bem você? Melhor agora, né? De compartilhar Demais. essa tela com você, que delícia. Galera que tá tudo empolgado para conversar com você, Fê, entender um pouquinho mais dessa sua missão, uma grande missão que você tem, né? Trabalhar com Sim, a comunicação das pessoas, como a gente se expressa no mundo. muito Então, importante, né, Ina? primeiramente, eu quero só agradecer aqui, já é demais você ter aceitado o convite e se apresenta, conta aqui um pouco para o pessoal, para que eles possam te Ah, conhecer. uma alegria, uma honra. Seu convite é uma delícia de aceitar. Ah. Muito bom, meu querido. Mó barata, né? Que eu tava aqui viajando, assim, antes de. Eu sou muito de estado de presença, né? De sentir Uhum, o que eu tô sentindo mesmo, na minha percepção, é a melhor forma de comunicação, é a mais verdadeira, né? E aí uhum. tava viajando aqui em algumas histórias, né? De quando eu morei fora, assim, que eu vou querer compartilhar um pouquinho. Então, eu fiz Queremos saber. um filminho na minha cabeça, sabe? Muito Uhum, legal, uhum, assim. Mas antes da gente chegar lá, eu venho, né, Iná, de uma história, assim, eu tenho muita experiência, muita bagagem em comunicação, né? Eu trabalhei na televisão por mais de 10 anos como repórter de televisão. Sempre adorei gente, sabe? Sempre adorei trocar, assim, uhum. escutar, interagir, tocar a vida das pessoas. E sempre fez muito parte da minha vida, assim. Mas, e aí, antes eu tinha feito teatro, comecei a estudar inglês muito cedo também, trazendo para o seu universo, né? Uhum. Desde sempre entendi a importância da língua inglesa, assim, sabe, de uma língua estrangeira, sempre mesmo. Acho que 11 anos de idade, meus pais já entendiam a importância disso, me colocaram para fazer inglês. E aí a minha experiência com comunicação, ela foi se transformando, sabe? De 3 anos Uhum. para cá, eu comecei a fazer alguns processos de autoconhecimento, mergulhar um pouco mais para dentro de mim, né? Uhum. E Uhum. aí algumas coisas começaram a mudar um pouquinho. Quando a gente entra, Surpresas surgiram. surpresas surgiram. E aí comecei a me conectar mais com o propósito de vida, com o desejo de servir, de ajudar o outro, né, na jornada, cada um na jornada. né. E aí entendi que tinha um trabalho muito bonito assim para eu fazer, sabe, né? E aí tem um ano e pouquinho, mais ou menos, que eu criei o meu método, né, que chama Fluxo, que tem mais de 1.000 pessoas aí já passaram por ele, que é de Que fato para presente para o mundo esse fluxo, hein, Fê? bem especial. Nossa, Presentão. eu tenho muito amor assim pelo projeto e tem feito uma diferença na vida de tanta gente, sabe? Então, Uhum. e aí a minha alma pediu por isso, assim, foi um chamado mesmo, sabe, né? Foi muito além de qualquer racionalidade, assim, sabe aquelas coisas que te arrebatam mesmo. E aí eu pedi demissão da TV. Sexta-feira passada fez um ano que eu saí da televisão de Um ano vez. já, caramba. Então, Um para o pessoal ano. aqui, talvez, por algum motivo, se não te conhece, eu acho difícil o pessoal não te conhecer, mas caso eles não conheçam, fala um pouquinho pra gente, assim, os trabalhos que você fez na TV, para eles se Sim, sim. familiarizarem. Claro, eu fui repórter de televisão, né? Primeiro eu comecei na Globo no programa do Caco Barcelos, do Profissão Repórter, foi incrível, assim. Eu acho que eu digo que eu tive, na minha percepção, pelo menos, talvez as duas maiores escolas de comunicação, no sentido de conectar com as pessoas, sabe? Que foi o Uhum. Caco, primeiro, né? O Caco Barcelos, que é fantástico, sempre fui muito fã dele. E depois a Ana Maria Braga. Então eu fiquei 2 anos com o Caco e 9 anos quase com a Ana, Caramba. que são duas escolas muito ligadas em gente, né? Em Uhum. conexão, em escutar. E aí aprendi muito. E aí depois veio esse lado do desenvolvimento humano mesmo, que me arrebatou. Aí eu fui me conectar com a minha espiritualidade e juntei tudo isso. Então o que eu faço hoje, vocês vão conhecer um pouquinho aqui, assim, é trabalhar a comunicação muito de dentro para fora, sabe, né? Eu não Uhum. acredito num resultado, assim, seja um bloqueio em relação à língua inglesa. Eu já tive alguns alunos que tinham essa dificuldade, né, na hora de se comunicar em outra língua, ou na nossa língua mãe. Né? Sim. Eu não acredito num resultado mais definitivo, assim, se a gente não, para quem tem esse bloqueio, né, no sentido emocional, se a gente não Uhum. olhar para dentro. Então é assim que eu trabalho hoje. Sou muito feliz. Maravilhoso. E eu acho que quando a gente trabalha de forma autêntica, é exatamente isso que a gente faz. A gente vai buscando as nossas referências da nossa vida e vai fazendo ali no caldeirão uma coisa que só você pode fazer, né? Eu Isso é acho que a gente tem maravilhoso. isso muito em comum. Eu acho que talvez um dos motivos que eu me conectei bastante com você, porque exatamente, né, a forma como eu ensino inglês
ela tem muito a ver com a forma que eu vivi, a minha experiência, 6 anos morando na Inglaterra, as minhas experiências no meu desenvolvimento pessoal e as minhas certificações em coaching. Então, eu juntei tudo essa salada aí e tenho o meu jeitinho de ensinar inglês e ajudar os alunos com os bloqueios deles na hora de se comunicar em inglês. Que E você também, maravilhoso. claro, trazendo toda essa sua bagagem, não só na sua vida profissional, mas também de quem você é, né? Porque eu fiquei sabendo que você fez medicina também, uma época, né? Sim, eu E era o fiz, irmão. orador da turma. Sim, sempre fui. É muito curioso isso, né? E é muito massa como o autoconhecimento nos traz uma percepção sobre a nossa história, né? Eu fiz 1 ano e meio de medicina. Eu era, sabe, o filho perfeito? Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar em algum momento aqui. Eu era o filho perfeito. Não podia. Depois eu fui entendendo que era por conta de uma auto-rejeição aqui dentro, sabe? Tinha uma bagunça emocional aqui dentro. Então, o meu externo tinha que ser perfeito. Eu não podia dar defeito. Eu não podia errar. Eu tinha uma necessidade de perfeição absurda. E aí, o que o filho perfeito vai fazer? Medicina, geralmente, né? Claro. Ou ele vai fazer medicina, que é o sonho dos pais, né? Uhum. E meus pais, imagina, nem sonhavam tanto assim, mas eu me achava que eles sonhavam com isso, sabe? E aquelas coisas que a gente vai criando, né, na nossa Sim, sim, sim. existência. E aí, eu fiz 1 ano e meio de medicina. Aí depois eu fui entendendo como é tão lindo esse movimento, né? De que tinha a essência da medicina era o cuidar, o curar. E hoje o que eu faço é isso. Hoje eu curo a comunicação das pessoas, nesse movimento de olhar para dentro. Então, Sim. quando o ser humano liberta a sua fala, liberta a sua comunicação, eu acredito, eu testemunho isso muito com os meus alunos, né? É um processo de cura mesmo, libertar um monte de amarras, né? Uhum. De tranqueira aí que a gente vem carregando ao longo da nossa vida, que não são amarras nossas. Aí quando a gente se libera delas, que a gente pegou como se fossem nossas. Tô adorando a galera falando inglês aqui nos comentários, maravilhosos. A gente se cura. Então, a essência da medicina era o cuidar, que é o que eu faço hoje. Né? Sim. Aí fui muito feliz. Tá muito ligado, né? Uma coisa com a outra, sempre de alguma forma trazendo a cura para as pessoas. E realmente a gente se comunicar é a base, né? Você mostrar para o outro a sua verdade, aquilo que você acredita, é o nosso primeiro contato de cura. Você ter esse contato com o outro. E eu entendo que muitos dos meus alunos, da galera que me segue, têm muita dificuldade em se comunicar em inglês, mas antes da gente entender a forma como a gente se comunica em inglês, é importante a gente entender como a gente se comunica. Porque a Nossa, língua é uma ferramenta, é um instrumento que você vai utilizar para expressar quem você é, expressar suas ideias, se colocar no mundo, né? E independente se você está se colocando, se expondo em português ou inglês ou qualquer outra língua. Então, muitas vezes, quando as pessoas chegam até mim e falam, Ina, eu tenho muito bloqueio para falar inglês, eu travo, parece que começa aquele suador, eu começo a tremer, tem todos os tipos de sintomas, né? sim. E eu acho que tem 2 variáveis, né? Acho não, eu acredito, porque eu vejo isso no dia a dia com os meus alunos. Uma coisa é uma vertente, que é você ter o conhecimento do vocabulário, né? Você precisa de muito input, né? A gente chama de input para que você possa fazer o output. Sim. Então, primeiro o inglês tem que entrar e depois o inglês sai. Claro. Então, não vai sair inglês antes de entrar em inglês. Então, tem todo um conhecimento que você precisa fazer através de leitura e listening. Você vai internalizando através de algumas técnicas e ferramentas para que em algum momento você possa, então, se expressar e fazer o seu output. Então, essa é uma vertente. Talvez o aluno ainda não tenha vocabulário suficiente, talvez ele ainda não tenha treinado o listening dele o suficiente. Sim. Então, essa vertente, a gente lida, né, com alguns treinos e alguns estudos de inglês. Mas tem a outra vertente. Porque às vezes o aluno, Fê, ele até sabe o inglês, ele conhece as palavras, se ele observa alguém conversando, ele entende o que está acontecendo, mas a dificuldade é em se expor. Claro. E aí já é um outro ponto, Sim. que aí tem questões emocionais envolvidas. Então, dentro do meu curso, a gente faz esse paralelo, né, entre a professora que ensina inglês, ensina gramática, ensina as questões básicas da língua, Sim. e em paralelo eu faço esse auxílio com os meus alunos na questão emocional. Que legal. E eu acho que nessa parte a gente tem muito em comum e muito em agregar para as pessoas, porque sempre começa a parte da comunicação como a gente se expressa para o mundo, mas principalmente eu acho que está muito ligada à nossa autoestima também.
Super. Porque você vai expressar para o outro aquilo que você acredita ser o respeito. Então, acho que nessa parte aqui você tem bastante autoridade, bastante conhecimento para compartilhar com a gente algumas sacadas. E tenho certeza que a Claro. galera aqui vai amar entender um pouquinho pelo seu ponto de vista. Como que é essa questão do bloqueio, da trava para a gente se expressar, mostrar quem a gente enfim, conta pra gente as suas sacadas. Maravilhoso, Ina. É muito legal, assim, né? Porque você está falando... Eu estou voltando um pouquinho na minha história, da minha relação com a língua inglesa também, né? Que está diretamente ligado com tudo que eu vou trazer, assim, de como eu vejo esses bloqueios. O Felipe, quando eu comecei a estudar a língua inglesa, lá aos 11 anos de idade, né? O inglês sempre fez muito parte da minha vida, eu sempre gostei muito. Eu era uma pessoa. Eu ouso dizer assim que até os 18 anos, mais ou menos, eu estudei inglês de uma forma. Uhum. Que era o Felipe com necessidade de perfeição muito grande, o Felipe com uma intolerância ao erro muito grande, com ele no primeiro momento. As pessoas precisam entender, isso é muito importante, tá? Isso é a base do meu trabalho. Algumas pessoas perguntaram o que é o fluxo aqui, é o meu método, que eu vou contar um pouquinho para vocês aqui. A forma que a gente se comunica com o mundo externo, a nossa comunicação externa, seja em português, seja em inglês, é um reflexo da nossa comunicação interna, do que está passando aqui dentro. Então, por exemplo, se você acredita, por exemplo, que você não é boa o suficiente para talvez expressar quem você é, que você não está pronta ainda, que o que você fala não tem valor, ou que você não merece ser escutada, isso vale para português e para inglês, tá? Que você... quem é você, né? Imagina, quem sou eu? Eu lembro de um caso de uma aluna minha, assim, que ela tinha um bloqueio muito forte com o inglês. Muito forte, muito forte. Ela vinha de uma origem mais humilde. E estava muito ligado a esse bloqueio emocional. Porque na crença, para todo mundo entender, né? O que é essa crença? É o que eu chamo de comunicação interna. Que são verdades que eu fui criando sobre mim e sobre o mundo. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se eu acredito que o que eu falo não tem valor, ou que eu não sou tão interessante assim, ou que, quem sou eu, né? Imagina, eu vim lá do interior, imagina, poxa, Londres, às vezes parece algo tão inatingível, né? A gente faz essas projeções ainda. Sim, sim. Eu, por exemplo, na minha história, eu tinha uma intolerância ao erro muito grande. Então, Felipe, a minha primeira etapa de aprendizado está diretamente ligado ao meu processo interno também. Como eu tinha uma intolerância ao erro muito grande, porque aqui dentro tinha um monte de coisa errada, então o externo não podia dar defeito, sabe? Eu não podia dar defeito. Então, a minha nota mais baixa foi 7,3 na minha vida. De tanta exigência, a autocobrança que eu tinha. E essa autocobrança, é óbvio que se traduzia na maneira que eu me relacionava com a língua. Aí, olha que legal, né? Isso eu fiquei pensando hoje, na nossa live, como, né, nessa relação do Felipe, que tem a ver com tudo que eu acredito. Quando eu fui morar em Londres, olha que massa que é isso. Tinha a ver com o movimento interno meu de libertação. Olha que profundo que é isso, tá? Todo mundo que está aqui assistindo. Tinha a ver com o movimento interno meu de libertação. De assumir a minha verdade, de aceitar quem eu sou, de entender que eu não precisava ser perfeito do jeito que eu imaginava, que eu podia errar, que estava tudo certo em viver a minha liberdade. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O que aconteceu? É óbvio que eu passei a me relacionar com a língua inglesa de uma outra forma. Eu me lembro que eu virei tão destemido da vida, sabe? Eu me permiti tanto abandonar essa perfeição ainda. Eu estava rindo antes de a gente começar a live aqui, lembrando de algumas cenas. Que eu fui trabalhar num café lá. E aí, era uma delicatessen italiana super gostosinha, assim. E aí eu fiquei tão destemido, queria tanto me experimentar, me permitir errar, sabe? Coisa que eu não fiz a minha vida inteira. Olha que forte que é isso. Que o meu chefe perguntou se eu topava atender o telefone para pegar os pedidos dos clientes. Ai, que desafio! Um desafio, né? Que uma coisa é falar, né? A gente pega a leitura labial, listening fica mais fácil aqui. Telefone, né? É outro esquema. Telefone é outro esquema. Mas eu estava tão livre, sabe, né? Que eu falei, durei 2 dias, tá? Porque começaram a ir vários pedidos errados, me tiraram.
Importante é se desafiar, vai, se Eu me joga. permiti, foi para mim, foi uma maravilha isso, sabe? Sim. Porque, e aí, voltando para todo mundo entender, tinha a ver com o processo interno, meu. Uhum. Então, qual é a relação que você que está assistindo a gente tem, né, com essa sua liberdade de ser você, com essa sua liberdade de se permitir errar, com essa sua liberdade de que vem da sua história de vida, vem da minha história de vida e da nossa. Então, sei lá, você escutou dentro da sua casa. Eu trabalho muito essa base emocional de formação de crenças. Você escutou, sei lá, um cala a boca, fica quieto, você só fala besteira, você não vai a lugar nenhum. Como que isso repercutiu para você quando você era criança, por exemplo? É muito importante todo mundo entender isso. Isso é a base de um trabalho mais consistente de autoconhecimento. A gente vai criando alguns significados, né, Ina? Quando uma criança, para todo mundo entender, mais claro, isso é a base do meu método, um dos pontos dele, uma criança, por exemplo, né, você que está assistindo a gente, se você experienciou isso na sua vida, talvez o seu pai, sua mãe, ou as pessoas que fizeram essa função tenham dito isso para você. Se você escutou lá atrás um cala a boca, fica quieto, se você fala besteira, você como criança, você é uma criança interpretando o mundo dos adultos. Isso é muito importante, a gente entender isso. Muito importante. Ela acredita naquilo. Quando, é quase que a partir desse momento, como se eu e você, todos nós, a gente criasse um programinha de computador aqui, né, Ina? Que vai acompanhar a gente pela vida inteira. A não ser que eu faça algum movimento para reprogramar, digamos isso. É Sim, lindo isso. desconstruir, né, o que você acreditou na sua Desconstruir. infância e entender agora para um outro ponto de vista de adulto, né? Total. E não Ina, muito importante as pessoas entenderem, tá? Tô sentindo que tá todo mundo aqui fazendo sentido para a maioria das pessoas, e quem nunca teve contato com esse universo, tá tudo bem. Quando eu escutei isso tudo pela primeira vez também, eu falava, meu Deus, o que é isso? Mas em algum lugar dentro da gente ressoa, na maioria das vezes. E se não ressoar com você, tá tudo bem, tá? Que tá assistindo aqui. Mas isso que eu trabalho, enfim, mais de 1.000 pessoas já passaram por isso, e eu vejo muito na prática essas transformações acontecerem. E aí o que acontece? Quando eu crio, não é que toda vez que você vai falar uma língua inglesa, ou eu trabalho muito essa fala em público, né, aqui, para fazer. Você que tem dificuldade de fazer um vídeo, uma live, de subir num palco, de se comunicar no seu dia a dia em geral com as pessoas. Não é que toda vez que você vai fazer uma live como essa, né, você que tem dificuldade aí, que está assistindo a gente para se comunicar, você vai lembrar de quando você era criança, que você ouviu sua mãe dizendo cala a boca, fica quieto, você fala As besteira. crenças ficam lá no nosso subconsciente, né? Até a gente Perfeito. acessar, a gente tem que querer. É um processo muito de autorresponsabilidade. Então tá, Muito. beleza. Com certeza, todos nós temos as crenças instaladas que eu chamo dos softwares, né? Então, o nosso cérebro é o hardware e as crenças, né? Aquilo que os nossos valores, aquilo que a gente acredita são os nossos softwares que a gente vai instalando ao longo da vida. Exato. E aí, tem algum momento que você deve olhar para esse software e falar, peraí, acho que esse software precisa de uma certa atualização. É igual o Windows 95, ele foi bom em determinado momento, mas não me serve mais. Então a gente precisa atualizar, né? O iPhone tem a atualização o tempo todo. Exatamente isso, a gente precisa também atualizar as nossas crenças, entender, essas crenças me serviram em algum momento, hoje elas não me servem mais. E aí vai muito a sua curiosidade a seu respeito para entender quais são as suas crenças e buscar essa atualização de software, né? Maravilhoso, Ina, isso, esse ponto dessa percepção, né, da autorresponsabilidade, de que é possível a gente se revisitar, né? A gente se rever por algum momento. Qual é o impacto? Em que padrão automático você está vivendo aí? É sempre tempo da gente se revisitar e se remelhorar e se reprogramar. Nossa, eu posso falar 10 horas aqui sobre os resultados que vieram na minha vida desde que eu me permiti essa reprogramação. É muito especial. A nossa energia muda, tudo muda. E aí é muito importante todo mundo entender, porque é nessa base, e como você lindamente falou, está no nosso subconsciente mesmo. Então, é um programinha aqui que que é importante, tá? Para as pessoas entenderem ainda mais profundamente onde mora esse lugar um pouquinho sombrio, mas que é absolutamente possível da gente limpar ele, deixar embora um monte de coisa que não serve mais pra gente. É um mecanismo de defesa. Nosso inconsciente, nosso subconsciente, ele é tão inteligente que é um mecanismo de defesa. Então, por exemplo, lá atrás, né, quando você escutou um cala a boca, fica quieto, você fala besteira, machucou, doeu. Você lindamente trouxe algumas pessoas quando vão falar
uma língua estrangeira ou se expressar em público, mesmo em português, sua frio, treme, dá dor de cabeça. Cada um tem alguns sintomas, né? Alguns não chegam a tanto, mas tem no mínimo um desconforto. O que é esse desconforto? Muito importante todo mundo entender. É exatamente o seu corpo avisando. O que aconteceu? Como doeu lá atrás, né? Doeu lá atrás quando você escutou, nosso inconsciente, como ele é muito inteligente, ele cria um mecanismo para te avisar. Pá, Perigo, pá, perigo, né? perigo. Perigo, exatamente. Medo. Medo é uma emoção de alerta, uma situação perigosa, muito importante. E o que define se uma situação perigosa é, de fato, o significado que a gente deu para ela, a percepção que eu dei para ela. Se eu não tenho a percepção, se lá atrás não me doeu, um cala-boca, fica quieto, se você falar besteira, se eu não experienciei isso na minha vida, eu não tenho esse registro de que eu me expor publicamente, seja em português ou em inglês, é algo perigoso. Então, o meu alerta interno não vai tocar. Perfeito. Faz sentido isso para todo mundo que está assistindo a gente aqui? É muito importante. Então, quando a gente começa a identificar isso, né, Ina? É tão bonito, assim, começar a perceber isso, porque aí o que acontece? Eu tiro do meu inconsciente, ganho consciência sobre isso, e aí começo a fazer escolhas de acordo com o que eu quero para minha vida. E eu posso desconstruir, inclusive, esse bicho-papão que eu coloquei, que é aprender inglês. Exato, exato. Porque quando a gente vai se comunicar com o outro, a gente tem que lembrar que o bloqueio, a trava, é alguma história que você está se contando no seu interior, no seu subconsciente, sobre aquela situação. E se você não está presente, você não consegue observar de fora. Mas espera aí, qual que é a história que está rodando aqui no meu software, né? Então, muitas vezes, Fê, a pessoa às vezes pegar num microfone para se expor num palco, ou até mesmo para em uma reunião com outras pessoas, expor ali a ideia de um projeto, às vezes pode ter alguma história contando ali. Por exemplo, as pessoas vão rir da minha ideia. Quem sou eu para falar sobre esse assunto? Ninguém acha as minhas ideias interessantes. E aí vai. Aquele monte de lixo interno, as histórias você vai se contando. E aí, na hora que você trava para falar, você não está alerta, você não está ouvindo aquela história. Ela está rodando ali, mas você não está presente para aquilo. Então, por isso que eu convido muito os meus alunos a meditar. Inclusive, dentro do meu curso tem meditação guiada na minha voz, Fê. Ah, que maravilha! Né? Que eu tô curso louco de para fazer inglês... seu curso. Vem porque é sucesso. Eu penso, né, gente, certeza. que curso de inglês que vai ter uma meditação guiada? Mas exatamente porque eu sei que enquanto o aluno não ouvir a história que ele está se contando, ele não vai ser capaz de estar presente no momento, no ato em que ele for se comunicar, e aí o que vai acontecer? Ele vai travar. Então, conforme você vai tendo contato com a meditação, você vai tendo contato com esse olhar de observador da sua mente. Aí vamos supor que você chega lá, pega o microfone, vai lá falar no palco, e aí vem a história. Você não é boa o suficiente. Quem é você para falar para essas pessoas? A sua ideia não é boa. E aí, se você está presente, você ouve, fala, opa, peraí, Namara, você de novo, você está falando isso para você mesma? E aí você é capaz de se contar uma outra história. Mas como muita gente tem essas histórias no subconsciente, é difícil você, na hora, você perceber. Então, é um exercício de autopercepção, awareness, né? Que a gente chama de presença, porque a hora que a história vier, opa, você está presente. Essa história aqui de novo, não. Pera lá, que essa história aqui eu já conheço. Aí eu escolho contar uma outra história, uma história mais empoderada, né? Sim. Então, mais ou menos por essa linha que a gente segue. De acordo com a pessoa que eu quero ser, né, Ina? Do que eu quero, das ações que eu quero para minha vida. Tem uma coisa que eu sempre reflito muito, assim, sobre a língua estrangeira, né? Assim, foi uma das percepções que eu fui tendo também, está diretamente ligada à comunicação, é que ela nunca vai ser a minha primeira língua. Né? Por mais que eu more 10 anos fora, né? Ela nunca vai ser. Se a gente olhar aqui, né? Eu acho que isso é muito libertador para quem está querendo aprender inglês ou está aprendendo, assim. A gente pega um gringo, né? Inverte o olhar. Quando um gringo está aqui no Brasil, a gente encontra... Eu trabalhei muito tempo em loja, 3 anos em loja. Eu atendia muito gringo, era uma loja bem massa, assim, que tinha muito cliente gringo. E aí tinha vários clientes gringos que falavam um pouco de português. Inverte esse olhar. Esse gringo falando português, como é? Por melhor que seja, não vai. Você vai perceber, tem um sotaque, tem um sotaque. Né? Uma e identidade. Tá tudo bem com isso, é lindo isso, porque qual é o objetivo, né, Ina? É maravilhoso, você é tão libertador. Qual é o objetivo da comunicação?
Eu trabalho muito isso no meu curso também, dentro do meu universo, né? O objetivo da comunicação é comunicar, é servir, é um serviço aqui. Quando eu tô aqui, quando eu abro essa live com você aqui, a gente abre essa live para servir as pessoas que estão assistindo a gente, né? E Uhum. no meu dia a dia, então, por que que não pode ser assim com a língua inglesa? Se eu entendo que a língua ela está a serviço de uma interação, de uma relação. Olha quando eu começo a levar dessa forma, como desconstrói um monte esse monstro que tem que ser perfeito, que não pode ter sotaque, que é claro que a gente vai fazer um curso maravilhoso como o seu para adquirir o máximo de recurso possível, mas Uhum. nunca vai ser a nossa primeira língua. Jamais, É, e é tão jamais. importante. Acho que isso dá um conforto, né, a gente entender Uhum. dessa forma, né? Acho que aqui tem um pouco do que você mencionou agora há pouco, Fê, do nosso perfeccionismo, né? Muita gente sofre disso e eu, olha, posso te dizer que, 99% dos meus alunos, em algum momento a gente vai ter que conversar sobre o perfeccionismo, porque eles têm muito medo de errar, mas assim, a autocrítica, sabe? Eu falo, gente, relaxa um pouco, né? Não seja tão cruel com você mesmo. Eu Nossa, sempre falo, olha, perceba, né, esse diálogo interno, como que você fala com você mesmo quando você está conversando. Você fica se autoculpando. Ah lá, você que burra de novo, né? Ah lá, você só erra mesmo. Como é que é esse diálogo interno? Conversa com você mesmo, assim como você fosse conversar com alguém que você ama muito. Pensa, se você tem um filho, ou seus pais, ou um grande amigo, como que você ia falar com esse amigo se se esse amigo errasse, por exemplo? Ó, o amigo falou ali, errou uma preposição, esqueceu do S ali no verbo na hora de falar do presente. Como você falaria com esse amigo? Você provavelmente falaria o quê? Bater nas costas e falar, olha, tá tudo bem, né? Você conseguiu, você se legal. comunicou, mas olha, da próxima, essa aqui, ó, presta atençãozinha nisso aqui que você vai um pouquinho melhor. Então, assim, a gente, com as pessoas que a gente ama, a gente tem esse posicionamento de encorajar, balançar o pompom que eu falo, né? Ir lá torcer Maravilhoso. pra pessoa, mas com a gente mesmo Maravilhoso. é só facada, né? Só Total. tortura. Eu uso uma imagem, né, como se fosse um chicotinho imaginário, né, que a gente Uhum. carrega, né? Pá, 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 que a gente, Só no e é isso aí, flagelo aqui, né? E né? a gente é maravilhoso com todo mundo, né? A gente pega leve com todo mundo e com a gente a coisa. Então, por quê, né? Será Exato, que é justo isso? exato. É justo ou é injusto, é cruel? É Sim. completamente cruel. Então, por que não abrir mão disso, né? E levar a vida de um jeito mais leve, né? Eu acho que eu cada vez, sabe, né? Acho que minha vida ficou muito diferente desde que eu escolhi. É uma escolha, é um exercício, né? Eu acho Uhum. que um dos grandes aprendizados que eu tive nesses últimos 3 anos, né, que a minha vida mudou completamente, é de fato entender que a nossa mente, ela pode e deve ser treinada. Aí, junto com ela, nosso espírito é treinado. Então, é um treino. E aí, fazer esse processo de treino, escolher que ele seja leve, Uhum. né? Escolher que ele seja Celebrar. leve. Nossa, eu vou grifar essa frase, Fê. Escolher Maravilhoso. que o processo seja leve. Você não tem Total. noção como isso muda tudo. Porque a escolha, você pode escolher ir Escolha. por um caminho mais difícil, mas você pode Total. escolher deixar ele mais leve. O que você está escolhendo, né? Total. Imagina uma pessoa que começa um curso seu, né? Se ela já entra com esse olhar, olha que coisa maravilhosa. Escolha que seja leve. Pronto. Pronto. Opa, escolha que seja leve. Se eu vou subir para uma palestra, eu trago isso muito para os meus alunos, decidi que eu vou fazer um projeto, escrever uma palestra, um curso. Decida que seja leve. Perfeito. Decida e vai. Sabe o que é muito importante também? Que a gente esquece de, acho que isso para o aprendizado de língua também, eu trabalho bastante com os meus alunos e acho que super se aplica aqui para a galera, é celebrar o que você já está conquistando, né, Ina? Porque eu Uhum. posso pegar, né, recebi 10 lições aqui, 10 bucks, sei lá, e aí eu posso olhar, né, sei lá, tem 10 lições nesse livro. Aí eu posso olhar e falar, caramba, mas é, eu só tô na lição um ainda faltam 9. Nossa, você Uau! falou um negócio É, que a gente tem uma aula no curso que a gente fala sobre isso, é, que é exatamente sobre a questão do foco, porque é da natureza humana a gente olhar mais para o que está faltando do que para o que total, está sobrando. Então, eu falo assim, gente, se vocês ficarem olhando lá na frente tudo que ainda falta para você aprender do inglês, é um mundo. Isso dá uma desanimada, que você fala, meu Deus, olha quanta coisa, quando que eu vou aprender tudo isso? Mas ao mesmo tempo, se a gente olha para trás e fala, opa, peraí, mas olha tudo que eu total. já aprendi até aqui.
Olha, Exato. né, do começo do curso, do começo do ano, olha tudo que eu já aprendi. Ou seja, você está olhando para uma perspectiva de abundância, né? Às Sim. vezes tem aluno, Fê, que 2, 3 meses o cara já está mandando super bem. E eu falo, beleza, faltam bastante coisa para você aprender ainda. Você ainda não sabe tudo. E eu acredito que não vai chegar um momento onde a gente sabe tudo. Até hoje eu aprendo palavras novas. Não sei todas as palavras em português. Então, esse saber Sim. tudo é um lugar muito irreal. Então, assim, se você olha Exato. para esse saber tudo do inglês, fica lá distante, lá longe. Aí eu falo, beleza, você está aqui comigo há 2 meses, 3 meses, 4 meses. Olha para trás. Da aula 1 até hoje. Acho que não aprendeu nada. Não, Titi, aprendi um montão. Caramba, já consigo assistir um filme, consigo ouvir uma música. Olha que incrível. Se você sai de um outro espaço, né? Um espaço Total. de gratidão, um espaço de abundância. Exato. E aí, Celebração, né? celebração. E eu falo, gente, celebrar faz parte do método. Ah, que legal. E olha que a gente não combinou nada, né? Mas assim, a gente tem Estamos super um espaço de alinhados. intersecção muito incrível, né, Fê? Que delícia, que delícia. Que coisa boa isso, né? E Eu quero funciona saber do muito pessoal bem, né? aqui, gente. Vai colocando as dúvidas de vocês aqui, os medos de vocês. Compartilha com a gente, porque a gente vai vendo também, né, as dificuldades da galera e a gente vai interagindo Sim, com eles. isso faz toda a diferença, né? Ina? É impressionante, assim, nossa, quando são essas pequenas viradinhas de chave, né? Que a gente vai se observando. É claro, né? Muito importante, assim, eu acho fundamental falar sobre isso, que não é sempre que a gente consegue fazer isso, Uhum, né? uhum, Não é sempre que eu consigo celebrar as minhas conquistas, não é sempre que eu consigo manter o meu diálogo interno mais saudável possível. Mas quanto mais recursos a gente tem, mais fácil a gente volta para o caminho. Hoje, o que foi hoje de manhã que eu vivi uma coisa que foi muito engraçada. Não estou lembrando, mas eu vou dizer qual é uhum, uhum. a essência da coisa, eu lembro. Que eu estava indo para um lugar de pensamento que eu já olhei e falei assim, bom, se eu for para lá, eu já sei onde eu vou terminar. E a gente sabe, não é? Você que Uhum, está no assistindo fundo a a gente gente aqui, sabe. você que está assistindo a gente aqui, quando você começa a se criticar, quando você começa a se punir, quando você começa a achar que você não merece, a comunicação tem a ver com merecimento também. Estar aqui nessa live é um lugar nobre, subir num palco é um lugar nobre, você precisa se sentir merecedor para isso. Uhum, É quando uhum. você começa a se colocar nesse lugar de autocrítica excessiva, a gente sabe onde vai terminar. É, e aí, cabe você interromper esse processo. Se opa, por aqui eu não vou, porque eu sei onde vai terminar. Ou você se permitir e saber que aí é a autorresponsabilidade de novo batendo na porta, né? Você vai ficar lá, você quer ficar lá, então você quer travar, você quer deixar sua vida parada, você quer, não, sei lá, não realizar seus sonhos. Então tá. Só não diz que a vida é injusta, que não se coloca nesse lugar de vítima, né? Mas essa compreensão, esse entendimento. Eu hoje, quando eu começo, sabe? Já Opa, sei para onde vai dar essa trilha aqui, já né? sei, já sei. Fê, tem aqui dois Exatamente. comentários que eu Ah, acho muito legal e eu acho que também, tá. assim, esses dois a gente pode conversar bastante. Ó, o primeiro é o da Lilia Organizer. Ela diz assim: eu travo ao falar um outro idioma perto de outro brasileiro que fala esse idioma também. Então, esse assunto aqui, porque é incrível. Tem um monte de gringo ao seu redor, às vezes solta, mas se tem outro Ah, brasileiro, já tem ali uma questão, e aí tem muita coisa pra gente falar a respeito disso, né? E a sim. outra questão legal aqui foi do Ski Scream, que ele falou: sou muito tímido. E muita gente fala, né? É, não sei se eu posso dizer que é uma desculpa, mas é um caminho. Ah, não, eu sou muito tímido, né? Não, Uhum. então, eu acho que aqui você pode falar melhor a Sim. respeito da timidez. Mas esse ponto aqui da Lília, eu acho muito interessante, viu, Fê? Por quê? Parece que se tem outro brasileiro, é aí que a gente trava. Será que não tem alguma coisa relacionada à comparação, ao medo do julgamento? O que você acha? Pela minha percepção, super assim, né? Porque imagina, teoricamente são duas pessoas que estão no mesmo patamar, né? No mesmo lugar, né? Diferente um gringo que é a língua mãe dele, e nós dois brasileiros, teoricamente, a gente está no mesmo patamar. Então, eu, quando eu olho para isso, muito possivelmente eu começo a me comparar. Aham, Opa, caramba, né? E aí é muito importante, tá? A gente volta lá atrás. De onde veio essa comparação? O exato. que que é? Você era uma filha que foi muito comparada com o irmão? Era tudo para ele, nada para você? Vem Uhum, coisas bem profundas, sabe? Do meu curso vem coisas muito profundas. Um dos grandes pontos assim, desse esse medo de falar em público é a comparação.
Uhum. E aí começa a mexer e começa a vir. Às vezes, Ina, são coisas muito simples. Sei lá, um presente que... e aí, mais uma vez, aquele programa emocional lá, que está instalado, aquele software na Volta gente. lá atrás. Às vezes foi um presente que deu para sua irmã e não deu para você. E você passou... naquele momento teve um registro emocional bastante intenso e você criou essa, essa ferida da comparação. Uhum. E aí você se compara. E isso vai ao longo da sua vida inteira. Até, inclusive, na hora de você morar fora do país. Então, Perfeito. é bem delicado, assim, mas é super trabalhável, né? Uhum. É o que a gente está falando aqui, é um ganho de consciência e entender que isso, que nós adultos de hoje, eu, você e todo mundo, isso não faz o menor sentido. É como uma pergunta que eu me faço muito, sabe, né? Que acho que ajuda bastante, assim, as pessoas. É tipo, isso realmente... É questionar essas crenças, né? Isso Uhum. realmente faz sentido? Eu, A gente usa Felipe... uma técnica da Baron Katie, sabe? Não sei se você Tá? conhece, Aham. que é de questionar, né? Isso é verdade? E a Maravilhoso. partir do questionamento, assim, a primeira coisa, acho que vamos lá, passo -1, vai lá atrás. Primeira coisa é você tomar consciência de que todos nós temos crenças e essas crenças elas podem ser crenças poderosas ou crenças limitantes. Então, primeira coisa, tá? Todo mundo tem isso, você Todo aí, eu mundo. aqui, bem-vindo, né, ao planeta Terra. Temos isso aqui nessa dimensão. Beleza, temos crenças, ok. Agora, você tem que ficar curioso e entender, peraí, quais será que são as minhas crenças? Para onde as minhas crenças estão me levando? E, novamente, né, não, uma crença, não é uma crença religiosa. Eu acho bem legal, bem discriminado Sim, direitinho, porque tem pessoas que nunca ouviram falar sobre esse assunto, né, Fê? Então, sim. assim, crença é tudo que você acredita. Você pode acreditar que a vida é dura, você pode acreditar que você não é bom o bastante, você pode acreditar que dinheiro é difícil de conseguir, que você precisa de muito trabalho duro para conseguir dinheiro. Você pode pensar, todos os homens traem, todos os homens são cafajestes. É uma crença, né? Então, todas as nossas crenças, elas divagam por diversas áreas da nossa vida. Então, a primeira coisa, se tornar curioso para entender quais são as suas crenças. Porque eu tenho a minha, o Fê tem a dele, cada um tem a sua. Sim. Então, seja curioso. Peraí, o que eu acredito sobre dinheiro? O que eu acredito sobre comunicação? O que eu acredito sobre relacionamento? Qual que é a sua verdade? Então, acho que aí já é Super. um super primeiro passo, né, Fê? E aí, a partir Muito. daí, você vai investigando, você vai questionando, e aí, no meu trabalho como coach, a gente questiona. Então, peraí, quais são as suas crenças? Vamos questionar? É verdade isso aí? Mas você pode afirmar com absoluta certeza que isso aí é verdade? E aí a gente vai fazendo todo um trabalho de questionamento, entendendo quem você é quando você acredita nessa crença e quem você seria se você acreditasse em algo diferente. Então, isso é todo Maravilhoso. um exercício, né? Que acredito que dentro do fluxo você deve trabalhar isso com bastante profundidade com os seus alunos, né? Bastante, bastante. É o coração do meu trabalho mesmo. Tem algumas pessoas aí perguntando o que é o fluxo. Quem quiser no finalzinho eu falo um minutinho aí só para quem quiser conhecer um pouco mais. Mas a gente trabalha bastante isso porque é a base, né, das nossas Uhum, ações aí, né, para todo mundo uhum, entender. Se eu acredito, que o que eu falo não tem valor, por exemplo, eu vou ficar à vontade para falar aqui nessa câmera, mesmo que inconscientemente lá. É uhum. por isso que essa é a base de um trabalho de autoconhecimento. E aí, quando a gente começa a trazer essa percepção, essa consciência, né, Ina, vem uma pergunta que eu me faço muito, assim, né? Volta para essa cena, né, dos dois brasileiros, né? Que nós, adultos, a gente não se faz. É muito doido isso. Sabe aquelas perguntas de expansão, né? Quero deixar duas com a galera aqui que acho que Anota, pede, gente, aproveita, anota. que acho que pode ajudar. Oi, mamá, que bom te ter aqui, querido. Ela falando do meu curso. É o melhor Opa, curso, o mais humano, diz ele. Ah, seu querido. O, acredito. eu- vários alunos e alunas minhas aqui falando, querido. Duas perguntas de expansão. Assim, o que é uma pergunta de expansão, né? Aquela pergunta que quando você se faz e fala, uau, sabe? Parece que abre um portal aqui, né? Uhum. Tipo, aquela pergunta que você faz e tipo, como que eu não tinha pensado nisso antes? É maravilhoso isso. Famoso momento, ahá. Momento ahá, pronto, exatamente, momento ahá. E tem duas que para mim, assim, acho que nesse contexto podem ajudar bastante, essas duas, né? Que é, por exemplo, volta para essa cena, né, dos dois brasileiros lá, é, tentando se comunicar na língua inglesa, ou aqui nessa live, né, fala em público. Dois exemplos. É se perguntar o que de pior pode acontecer. A Adoro essa pergunta é, pergunta. o que de pior pode acontecer? Excelente. Imagina, vai lá, dois brasileiros. O que de pior pode acontecer? Os dois tentando falar inglês, né?
E aí os dois meio travados, aí você começa a se comparar. O que de pior pode acontecer ali? Vocês dois lá fora ou aqui no Brasil, não sei. Quando você começa a né, voltar essa pergunta para trás, assim, sabe? Eu me fiz ela quando eu estava fazendo minha transição de carreira. Falei, cara, o que de pior pode acontecer? Pedi demissão da Globo e tal. Tá, talvez eu não consiga manter o padrão de vida que eu tenho, mas isso aqui é importante para mim? Não, mas o importante é viver do que eu amo. Então eu posso morar num lugar, de pagar um lugar mais barato, mas eu vou estar feliz. Aconteceu justamente o contrário, graças a Deus, mas essa pergunta me ajudou a encontrar mais conforto para tomar, às vezes, decisões. Em língua inglesa, o que pode acontecer? Talvez no máximo vocês dois começarem a dar risada juntos, que os dois estão tentando falar em língua, então tá um olhando para o outro. Não sei. Aqui nessa live, o que de pior pode acontecer? Eu vou morrer de fazer essa live com a Ina aqui? Eu vou, sei lá, se cair a conexão aqui. O que de pior pode acontecer se cair a conexão? A gente vai entrar de novo. Aí quando você começa a desconstruir, é muito louco isso. A gente não faz esse exercício. E aí a gente cria um monstro, uma coisa muito doida. E aí a segunda pergunta de expansão que eu quero deixar para as pessoas, que acho que ajuda bastante, que eu me faço muito, assim, sabe? Que a gente pode trazer tanto para a língua, quanto para a comunicação do dia a dia, que é essa atitude, né? Essa minha próxima atitude, essa minha próxima ação, ela me aproxima ou ela me afasta da pessoa que eu quero ser? Gente, perguntas poderosas. Se vocês não estiverem anotando, quem for esperto está anotando. É muito poderoso isso, né? Por exemplo, vamos lá. Fui morar fora. Vamos voltar nesse exemplo, né? Você que está aí foi morar fora. Ou vai começar no curso da INA. Vamos trazer para um passo antes ainda, que às vezes você não tem condição de morar fora. Estou pensando em fazer o curso da INA. Ou estou pensando em fazer o curso do Felipe. Mas estou tão bloqueado. Meu Deus do céu, não tenho... Só de pensar em falar The Books on the Table, já me tremo toda. Acontece, tem gente que tá tão plugado no bloqueio e que não vem para o meu curso, aí eu faço todo o processo de amolecer o coração dela, dizer que ela vai ser acolhida com muito carinho, que eu vou respeitar toda a limitação dela. E é isso que eu faço mesmo. Cada uma é uma história, a gente precisa respeitar a limitação das pessoas, né? As pessoas, às vezes, são tão bloqueadas que elas não vêm por medo, né, da exposição. Aí a pergunta que eu te faço, você que está assistindo, né? Você está com essa vontade de ou trabalhar a sua comunicação, ou aprender a falar inglês, né? Aí você se faz essa pergunta. Essa sua atitude de não enfrentar isso. A galera, esse é o meu Instagram. Obrigado, Samara. Aqui, ó, @Felipe Suas. Não é esse não, faltou um U. Depois eu já coloco. A gente fala aqui depois. Pronto. Olha que poderoso que é isso, né? E aí a gente não se faz essas perguntas ainda. Imagina, estou querendo aprender inglês ou estou querendo desbloquear minha comunicação. Eu não dar esse passo. Exemplo básico, né? Isso me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser? Se a pessoa que eu quero ser é uma pessoa mais aberta, que se comunica com mais amorosidade, que tem mais segurança para expressar sua verdade. Exemplo básico. Sei lá, se eu quero ser uma pessoa que tem uma comunicação mais amorosa com os meus filhos dentro da minha casa. Wagner, que vamos ter aqui também, querido. Se eu falar agressivamente com meu filho, essa atitude, ela me aproxima, ela me afasta da pessoa que eu quero ser. Olha como isso é um exercício simples, mas que extremamente poderoso. Então, quando a gente começa esse movimento, né, Ina, de olhar, né, entender quais são os passos que eu posso dar, o que eu posso fazer, de um passinho, depois do outro, celebra minhas mini conquistas, desfoco do que não tem, da falta, da escassez. Isso, para mim, que você trouxe é virada de chave máxima também. O que ainda falta? Trabalho muito com os meus alunos isso. Desceu de um palco, fez uma live. Se para vocês foi um super desafio, celebra isso. Porque o nosso cérebro é movido a recompensa, né, Ina? Se você que está assistindo a gente está rompendo um super padrão de comportamento, você precisa validar isso para você. É combustível para você dar mais um passinho. É combustível para dar mais um passinho. Se você rompeu o padrão de comportamento e já chicoteia a hora que não fez, aí fica mais difícil de avançar, né? Repete, então, aqui as duas perguntas para o pessoal, que eu tinha umas pessoas perguntando. Então, vamos lá. Primeira pergunta que você precisa fazer aí, se você quiser avançar. Vamos lá. Perfeito. O que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer se eu fizer
X. Então, X. eu vou fazer uma reunião em inglês lá com o pessoal para mostrar o meu projeto. Beleza. Você vai ter que se comunicar em inglês. O que de pior pode acontecer nessa reunião? Descreva, faz uma listinha, faz um brainstorming, assim, sabe? Às vezes a gente a gente só acha que pode ser um bicho-papão. Mas Sim. no fundo, é algo bobo, mas não tão bobo para você. Então vamos lá, respeita isso, faz uma listinha. De repente a pessoa pode aprovar ou não aprovar o meu projeto. Beleza, mas é uma etapa, faz parte. As pessoas não precisam aprovar ou desaprovar projetos, né? Só porque você está trazendo um projeto. Então a questão não é se comunicar. A questão é você estar seguro em aprovar o projeto. Então, o seu problema não é na comunicação, vão aprovar o meu projeto. Então, esse tipo de pergunta vai trazendo clareza. Então, primeira pergunta, o que de pior pode acontecer? E aí, o convite que eu faço antes de a gente ir para a segunda pergunta é de você que está assistindo a gente se observar se você não está trazendo o seu olhar calamitoso para a vida, para suas suposições de que concordo 100% com que a Ina trouxe, a gente tem que acolher, mas muito cuidado, né? Pensar, questionar se isso que eu estou pensando realmente faz sentido. Junta as duas, vai. O que de pior pode acontecer e isso realmente faz sentido. Porque às vezes a gente vai para uns lugares, né, ainda muito nebulosos. Sombrio, né? Tipo, meu Deus, sei lá, tô aqui nessa live e minha vida pode acabar. Tem gente que pensa isso na hora de falar em público. Posso morrer. Aliás, esse é o segundo maior medo das pessoas, né, Fê? Ou o primeiro, não sei. É o primeiro? É o primeiro, né? É verdade, lembrei, vi essa pesquisa uma vez. Se não me engano, as pessoas têm mais medo de falar em público, o segundo é medo de morrer, não é isso? Sim, depois passar por dificuldade financeira. Olha feito em isso, London. gente. Feito em London nessa pesquisa. Pesquisa from London. Olha só, é verdade, tinha esquecido dessa pesquisa. Que interessante, né? Super, né? 3.000 ingleses eles entrevistaram. E aí o medo de falar em público ficou em primeiro lugar. Olha como é comum. Caramba. Então, se você tem essa dificuldade, sinta-se acolhida, acolhido. Tá tudo bem. Tá tudo bem, passamos por isso. Mas não precisa ser vítima, ficar refém dessa dificuldade. Pede ajuda. Exato, se quiser, eu te ajudo. Exato. Mas é muito importante isso, porque às vezes a gente vai para esse lugar de não questionar, de não questionar, de não olhar e falar, caramba, isso realmente faz sentido? Porque às vezes... E aí, a outra pergunta é, essa atitude, alguém já tinha colocado aqui a colinha, essa atitude, essa é a minha próxima atitude, ela me aproxima, ela me afasta da pessoa que eu quero ser, do que eu quero para minha vida, dos meus sonhos, o que você colocar aí, mas é algo que te mova, né? Então, porque daí você vai avaliar, falando, nossa, isso mesmo. Básicos, eu uso isso básicos, né? Tipo, sei lá, tô querendo ser uma pessoa mais organizada na minha casa. Sou um pouquinho desorganizado. E aí, dentro do meu relacionamento, organização, para outra pessoa é importante. É importante trabalhar essa necessidade importante. Então, como eu quero ser uma pessoa um pouco mais organizada, eu vou me fazendo essa pergunta. Tipo, se eu deixar este copo de água aqui em cima, no final dessa live, isso me aproxima ou me afasta da pessoa mais organizada que eu quero ser? Olha, que temos respostas prontas aí, se você quiser, a gente te ajuda com isso, Fê. Tá fácil, essa aí tá fácil. Essa tá fácil, né? Então, para a gente ver como pode ser para coisas muito simples e para coisas bem mais profundas. Exatamente. Então, a próxima vez que você estiver aí num palco para expor a sua ideia, ou simplesmente fazer novas amizades lá na viagem que você for fazer, né? Comunicação é a base do nosso dia a dia, então você se comunica o tempo todo, não tem como fugir disso. Então, se você tiver uma oportunidade... E olha, muita gente perde muitas oportunidades porque não vai lá se comunicar com a outra pessoa. Então, se pergunte, aquele gringo que está ali, de repente, na empresa ou no congresso. Tem muito aluno meu que faz mestrado, faz doutorado, tá? E vai para os congressos da vida aí, né? Aí tem lá a oportunidade de conversar com alguém. Olha que importante isso, Fê. Porque os meus alunos, por exemplo, vamos supor, o pessoal lá da área da saúde vai lá para um congresso. Às vezes, é um contato que você vai fazer com aquela pessoa do outro país que pode, de repente, trazer uma nova tecnologia para o nosso país. Pode trazer uma solução para a sua comunidade, para os seus clientes, para os seus parceiros. E aí, o fato de você não ir lá encarar a sua vergonha ou esse bloqueio seu, olha a vasta comunidade de pessoas que serão impactadas
pela sua dificuldade. Total. Então, assim, não olha só por você, não é só você, tipo, eu tô com vergonha de falar. Não, olha que essa conexão que você deixou de fazer, olha quantas pessoas ao seu redor perdem e são Muito. impactadas por uma ação que você deixou de tomar. Então, é autorresponsabilidade também, né, Fê? Muito. A primeira dinâmica que eu faço com as pessoas, com os meus alunos no fluxo, ela vai muito nessa direção, sabe, né? E para todo mundo entender, assim, ela é geralmente é bem forte. Porque a gente não para refletir justamente sobre isso. O que é, né? Nós, seres humanos, eu, você e todo mundo, né? A gente faz escolhas na nossa vida por dois motivos. Ou para fugir da dor ou para em busca de prazer. Isso é básico. Nossa mente funciona assim. O que é para fugir da dor ou para em busca de prazer? Fugir da dor é eu, você e todo mundo, a gente precisa entender tudo que a gente vem perdendo na nossa vida em função de alguns comportamentos. Como, por exemplo, não me permitir me comunicar de uma maneira mais livre, mais segura, mais aberta, mais a partir da minha essência, da minha verdade, o que for para você, não fazer conexões, o que eu perco quando eu não vivo isso? Perco o negócio, perco o dinheiro, perco o cliente, perco a oportunidade de ser um pai melhor, uma mãe melhor, de cumprir o meu propósito de vida, de me sentir conectado com a força da criação, o que for importante para cada um. Quando eu conduzo essa dinâmica, a gente vai para lugares que cada um vai pegando as suas fichas, de viver meu propósito, de servir, o que for. E é muito potente entender isso, o quanto a gente vem perdendo. Assim, quando a gente faz esse movimento, e depois a gente faz um movimento de entender o que a gente pode ganhar. Essa live é um exemplo disso. A gente se conheceu, se a gente não tivesse interagido um com o outro. A gente estaria vivendo esse momento gostoso juntos? Se você tivesse ficado calada quando me conheceu, se eu tivesse ficado calado quando a gente não tivesse interagido, a gente teria Quantas vivido esse pessoas aqui momento? iam perder de poder participar desse papo e conhecer talvez assuntos que nunca ouviram falar e a importância de entender as nossas crenças. Então, assim, a Nossa, gente ia perder porque a gente não ia conhecer o outro, o trabalho sim, do outro, e entender as nossas intersecções, mas ao mesmo total. tempo, olha quantas pessoas passaram aqui por esse papo e iam perder, né, essa dinâmica e aprender tudo isso. Exato, e entender que a vida, né, o ser humano, isso eu trabalho em algum momento, assim, trago essa reflexão para as pessoas também, de entender, faz muito parte da nossa natureza, conexão, faz muito parte, a gente é biologicamente feito para se conectar uns aos outros. Quando a gente não tá, quando a gente se isola, quando a gente se coloca em ilhas emocionais, né, a gente vive num mundo muito do super-herói, né? De que todo mundo é perfeito, de que ninguém tem dores, ninguém tem desafios. Quando a gente começa a se colocar nesse lugar de mais vulnerabilidade, que tem tudo a ver com falar uma língua, eu preciso e devo e posso me permitir ser vulnerável. Eu posso me permitir ser vulnerável aqui na frente dessa câmera. A gente se permitir se desconstruir um pouquinho. Tem um mundo, o Tony Robbins, né, que é um dos meus principais mentores. Assim, Eu também. eu também, que legal. Tive a honra de fazer o curso dele nos Estados Unidos durante Uau. 6 dias, assim, foi demais. Ele tem uma coisa muito linda, assim, eu não lembro as palavras exatas, mas a essência da frase dele é que do outro lado dos seus medos, é onde moram todos os seus sonhos, do muro. Ele começa a reflexão dizendo que a gente vai construindo muros para a gente se proteger, né? E ao mesmo tempo que esse muro que nos protege, ele nos afasta dos nossos sonhos. Esse muro que protege a gente, para a gente se relacionar, a gente se conectar, também afasta a gente de um monte de coisa. Então, Muito eu acho forte, né? é fortíssimo, né? É muito Muito. forte. Fê, e quando as pessoas chegam para você e falam, olha, Fê, muito legal tudo isso que você ensina, as técnicas, a gente entra em contato com as nossas crenças, mas assim, eu sou tímido e assim, para mim não funciona. Sim, Como que sim. você poderia ajudar as pessoas tímidas? Claro. É um processo um pouquinho mais profundo, né, ainda que a gente não consegue fazer ele todo aqui numa live, né? Aqui o que eu trago para vocês, assim, são algumas dicas, né? São alguns atalhos, digamos assim. Tímidos, Mas, colhem no Fê. oi? Os tímidos aqui na live, cola no Fê, que O tem que eu coisas posso dizer especiais aqui lá é para cola vocês. comigo, porque isso aqui não é um gatilho de venda, nada disso, mas é porque é o que é mesmo, né? É um movimento um pouquinho mais profundo, sabe, né? Aqui, alguns tímidos eu tenho certeza que já caíram algumas fichas aí.
né? Porque quando a gente começa a movimentar, ninguém parou nessa live aqui à toa com a gente. Quem está aqui é porque alguma coisa tinha para pegar aqui, né? E às vezes vão virando chavinha só de escutar, né? Uhum. Então é um processo um pouco mais profundo de liberação, né? Dessa timidez, desse bloqueio, que vai passar por algumas coisas que a gente falou hoje aqui e por muitas outras coisas que a gente não falou aqui ainda hoje. Uhum. Uhum. Mas é muito o que eu digo para você tímido, tímida, que tem, para você que tem dificuldade de se comunicar mesmo, de viver a sua essência, de se expressar, é que é muito possível. Sabe, eu acho que a principal mensagem a essa hora, com um minuto, é que é absolutamente possível. Assim, eu vejo coisas muito lindas acontecerem e testemunhar, sabe, não, um ser humano sendo livre mesmo, sabe? É uma das coisas mais lindas e emocionantes de ver, assim, eu me emociono muito. Até hoje ainda eu faço isso há um ano e pouco. Vejo, hoje eu tive uma conversa com os alunos hoje à tarde, que foi a coisa mais linda do mundo, assim. Já vendo eles, sabe, abrindo a percepção, vendo Sim, que pode ser sim. diferente. Então é É uma demais, jornada né? muito bonita. Quando a gente está guiando algumas pessoas com Oh, aquilo que a gente sabe, você assistir de camarote, né? O nossa, progresso, o sucesso dos seus alunos, você não sabe. Eu falo, gente, vocês não sabem como é que fica o meu coração quando eu vejo lá nos grupos que a gente tem dos alunos, eles imagina. compartilham com a gente. Nossa, eu consegui passar numa entrevista de emprego, consegui me comunicar numa determinada situação, ou ouvir uma música, assistir um filme e entendi, percebi que não é um bicho de sete cabeças assim, cara. Maravilha. A minha reação na hora é obrigada, Deus, por ter a oportunidade de guiar algumas pessoas, né, nesse caminho. E eu sempre falo, obrigada por me permitir fazer parte da sua jornada, porque quantos mentores, né, passaram pela minha vida e eu ainda vou encontrar muitos outros mentores. E cada área da nossa vida a gente acaba encontrando pessoas que nos ajudam, né, a ir para o próximo nível. Então, E eu entendo exato. que hoje as pessoas que estão no nível onde eu posso ajudar, elas se conectam comigo. E eu ajudo naquele momento. Vai ter uma outra coisa na vida dela que talvez eu não possa ajudar, mas vai ter uma outra pessoa que consegue. Então, assim, a Exato. gente vai um fazendo parte da vida do outro, cada um ajudando da forma que consegue, que pode, que tenha, enfim, conhecimento para isso. E num coletivo a gente vai É evoluindo junto, maravilhoso. né? É E quero assim que lembrar que o pessoal aqui para os timidozinhos tem um vídeo no meu canal, um vídeo bem legal que é inglês para quem é tímido. Então tem Ai, que algumas lindo. dicas lá bem legais. E se você tiver curiosidade, ou me manda uma mensagem aqui no direct que eu te mando o link, ou vai no YouTube, digita lá Inamara, inglês, timidez, enfim, palavras-chave aí para inglês e Que timidez, que você vai legal. encontrar o vídeo. E, enfim, eu dei algumas dicas que eu acho que vale para Que os massa. timidinhos. E quem quiser ir eu vou só fazer um convite bem rápido, assim, eu vou fazer Sim, um. pode fazer. Fê, o meu Instagram, ele deixa fazer lives mais de uma hora, tá? Então Ah, você pode. é? Que Sim, chique você é, muito chique, maravilhosa. aproveita. Você pode dar o seu tchau aqui tranquilo, falar um pouquinho Ah, de eu já estava aqui, fluxo, sabe? sem pressão, sem pressão, pode falar. Que maravilhosa, né? Preciso aprender a fazer isso. Depois eu te pergunto como é. Eu ainda eu não habilitei o meu para fazer lives O mais meu, longas. ele faz mais de uma hora. Então pode falar tranquilo. O pessoal quer saber um Maravilhosa, pouquinho do próspera, fluxo. abundante. Ah, Abundância de horas, minutos nas lives. maravilhoso. Eu quero convidar as pessoas, eu vou fazer na semana do de 13 a 17. Eu vou fazer de 13 a 17 ou de 12 a 17 agora. Acabei de postar lá no meu Instagram. Então tá lá no meu story, no meu feed. Eu vou fazer um desafio. Liberte a sua voz. Você que sentiu, né, de alguma forma aí, se conectou com o meu trabalho, você conheceu um pouquinho mais, vão ser 5 lives bem especiais, assim, onde eu vou entregar muito conteúdo. Vai ser muito legal. E aí, para você participar, né, não perder nada, enfim, ter acesso também a alguns conteúdos exclusivos desse desafio, chama Desafio Liberte a Sua Voz. São 5 lives onde eu vou te mostrar, bem além disso tudo que a gente trabalhou aqui, bem voltado para desbloquear a sua comunicação, para você conquistar esse lugar de mais liberdade a partir da sua verdade, da sua essência. E vão ser 5 lives. Aí, para você participar, tem um linkzinho lá na minha bio, de um grupo de WhatsApp. Aí você entra lá, que eu tenho certeza que a gente vai viver uma jornada muito linda aí. Muito linda mesmo, porque é muito especial aí o meu método. Eu tenho certeza que pode fazer a diferença na sua vida também, assim como tem feito na vida de muitas pessoas. Mais de 1000 pessoas já passaram.
E quem sabe a gente vai estar junto aí nessa jornada. Incrível. Adorei estar aqui com você. Você é uma querida, sua Fê, energia é obrigada. maravilhosa. Imagina, que honra ter você aqui com a gente. Eu sei que muitas pessoas passam por essa dificuldade de se comunicar em público, mas não só se comunicar, às vezes, num palco com o microfone ou em uma live, né? Às vezes parece que a câmera dá uma assustada, parece que é um bicho-papão, né? A câmera parece que vai sair Sim, um bicho-papão dali de dentro. E muitas vezes, né, enfim, a gente deixa de transmitir a nossa verdade, a nossa mensagem, a nossa missão no mundo, por causa de alguns bloqueios que a gente vai, né, juntando as exatamente. cacas ao longo da vida. Mas se você que está assistindo e você, enfim, já perdeu oportunidades com relação à falta da comunicação, eu tenho certeza que o Fê pode ser um grande guia nessa jornada. E a gente também vai fazer, a semana que vem, então, tem a jornada do Fê, o desafio. Na semana seguinte, do dia 17 ao dia 21 de agosto, vai rolar a minha maratona também, que é a Ei, que maratona maravilha. Rumo à Fluência no Inglês. E aí eu vou abrir a caixa preta do inglês, vou Que mostrar todo o meu maravilha. método, vai ser bem legal. Estou preparando aí também 5 lives bem, bem legais, bem aprofundadas para mostrar o meu método, o que eu fiz para destravar o meu inglês, morar 6 anos na Inglaterra e conquistar o que eu conquistei lá, através, né, da minha comunicação em inglês. E aí, na semana seguinte, dia 24 de agosto, a gente abre a turma 16, turma Aê. 16ª turma. 16. Nossa, que jornada! Esse TH sempre foi uma loucura. 16. A gente tem aula só de TH dentro do curso, é muito Ah, eu legal. quero essa. Me manda agora já o link para me E inscrever. eu tenho vídeo no meu canal também, eu vou te mandar sobre isso. Mas, para quem quiser participar da maratona, inamara.com/maratona, o link também está no meu perfil. E para quem quiser participar do desafio do Fê, o link também está lá no perfil Tá dele. lá. Corre lá, Pode me cola mandar no Fê. direct também, se você quiser compartilhar um insight, se você não conseguir entrar no link lá do WhatsApp para acompanhar a minha maratona de lives, me manda, que eu dou o maior carinho e cuidado para as pessoas. Isso é serviço da casa, está incluído também. Então aproveitem. Querido, muitíssimo obrigada. Adorei. Obrigado a você, amei também. Obrigado a todo mundo. E estamos juntos aí nessa existência. É Um isso. beijo, Gente, se querida. vocês quiserem mais papos com o Fê, vai lá no Instagram dele, bugar ele, fala, faz mais lives com a Ina. Aí, se ele se convencer, aí ele vem aqui fazer papo com a Ah, gente de novo. é sempre uma honra. Só chamar que eu venho. Um beijo, meu amor. Combinado. Maravilhoso. Beijo pra Amei. você. Muito Beijo a todo obrigada. mundo.